Só aguardar a chegada dos acusados para a leitura da sentença. Nos termos do artigo 493 do CPP, todos de pé para a leitura da sentença. Processo número 026-2071, dígito 78/2014. Ação penal da competência do júri. Autor, Ministério Público. Acusados, Marcelane Santos Schumann, Charles McDonald Lopes Castelo Branco, Karen Arevalo Marques, Rafael Leal dos Santos e Ednei Costa Gomes. Infração penal, homicídio qualificado tentado, inscrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal Brasileiro. Vítima, Denise Almeida da Silva. Sentença. Vice-examinados presentes autos. O Ministério Público Estadual, por seu representante, ofereceu denúncia contra Marcelane Santos Schumann, Charles McDonald Lopes Castelo Branco, Karen Arevalo Marques, Rafael Leal dos Santos e Ednei Costa Gomes, pela autoria do crime de homicídio qualificado tentado, inscrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, praticado contra a pessoa de Denise Almeida da Silva. Após a decisão criminal, os acusados foram pronunciados com arrimo no artigo 413 do CPP, nos termos da denúncia. Após o trânsito julgado da pronúncia, os réus foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia de hoje. Após o encerramento da colheita de provas no plenário, passou-se a fase dos debates. O Ministério Público sustentou em plenário a tese da prática do homicídio qualificado tentado, nos termos da pronúncia, em relação a todos os acusados. A defesa da réia Marcelane Santos Schumann sustentou a tese da desclassificação do crime para lesão corporal, posto que a acusada nunca pretendeu matar a vítima, e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, a absolvição pelo já cumprimento da pena da lesão corporal e, por último, o reconhecimento do homicídio privilegiado. A defesa dos réus Rafael Leal, Charles McDonald e Ednei Costa sustentou em suas respectivas falações a tese da absolvição aos três acusados e, subsidiariamente, a retirada da circunstância qualificadora. A defesa de Karen Arevalo Marques pugnou pela desclassificação do crime para lesão corporal e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Após a discussão em plenário e a realização dos debates entre Ministério Público e Defesa, foi procedida a votação em homenagem aos princípios constitucionais da soberania dos vereditos e do sigilo das votações. Os jurados, por maioria de votos, resolveram condenar os acusados Marcelane Santos Schumann, Charles McDonald Lopes Castelo Branco, Karen Arevalo Marques e Rafael Leal dos Santos por homicídio tentado qualificado, acatando o pedido do Ministério Público. Em contrapartida, resolveram absolver o acusado Ednei Costa Gomes por negativa de participação no evento que ora se julga. Assim, de acordo com a soberania dos vereditos, julgo procedente em parte o pedido constante da denúncia e condeno os réus Marcelane Santos Schumann, Charles McDonald Lopes Castelo Branco, Karen Arevalo Marques e Rafael Leal dos Santos pela autoria do crime de homicídio tentado, qualificado, inscrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, todo do Código Penal Brasileiro, praticado contra a vítima Denise Almeida da Silva. Em relação ao acusado Ednei Costa Gomes, absolvo mesmo da imputação que lhe era feita, e o faço com arrimo no artigo 386, inciso 4 do CPP, e também em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Expresso o competente avalar de soltura em seu favor, colocando-o imediatamente em liberdade, se por algo não estiver preso. Em obediência aos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena dos acusados condenados.
acusada Marceline dos Santos Schumann. Analisando as circunstâncias judiciais inscritas no artigo 59 do Código Penal, tenho que a culpabilidade da acusada é acentuada, por ter a mesma contratado terceira pessoa para executar a vítima Denise Almeida da Silva. A acusada primária não possui condenação anterior à prática deste delito e, portanto, ostenta bons antecedentes. A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Como não consta dos autos elementos para sua aferição, nada a valorar. A personalidade da ré não pode ser aferida durante a sessão em plenário, não tendo, portanto, também o que se analisar. Os motivos do crime restarão devidamente comprovados durante a sessão criminal e também em plenário. As circunstâncias comprovadas nos autos apontam que a execução do crime ocorrera pelas informações que a acusada Marceline tinha da vítima e repassara ao acusado Charles McDonald, o que resultou num atentado contra a vida da vítima Denise Almeida no estacionamento da academia, durante a manhã do dia 12 de novembro de 2014, o que impõe valoração negativa diante do contexto em que praticado o delito. As consequências do ilícito foram graves, por ter a vítima ficado com um projeto de arma de fogo alojado no osso occipital, conforme o laudo de exame de corpo de delito de folha 94, com possibilidade de movimentação, conforme afirmado pelo perito legista, por ocasião de sua oitiva em plenário, correndo também risco iminente de ficar paraplégica, caso o projeto se desloque para a região cervical. Assim, considerando a intensidade do dolo, as consequências do ilícito, o modo como o crime foi praticado e as circunstâncias da infração, mas levando-se em consideração a primariedade da ré, fixo a pena base em 13 anos de reclusão, que considero como suficiente para a reprovação do crime, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Considerando que há concurso de agente e que a acusada Marceline Santos Schumann tomou a iniciativa de procurar o outro acusado, Charles McDonald, para este operacionar o seu intento criminoso, o que denota que a mesma induziu a executar o material do crime, o que faz concorrer à circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso 2 do Código Penal brasileiro, razão pela qual agrava a pena em 6 meses de reclusão. Porém, gravita em favor da ré a atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Porém, essa atenuante não pode ser valorada em sua totalidade, pois a ré não confessou integralmente a prática do delito, limitando-se a afirmar que apenas quis lesionar a vítima, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, pelo que atenuou a pena em 6 meses, voltando a reprimenda a 13 anos de reclusão. Não incide em causa de aumento de pena. Deve incidir, porém, a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, inciso no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aplico ao seguinte caso o princípio conhecido na doutrina brasileira como princípio, abre aspas, da quantidade física da tentativa, que delimita que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a diminuição. Ao contrário, quanto mais o agente se afastar da consumação do crime, maior será a diminuição. Está comprovado nos autos que o acusado Rafael atirou para matar a vítima, efetuando os disparos em direção à sua cabeça, não vindo a vítima a falecer em virtude de ter se abaixado, ficando com o projétil alojado em sua região hospital. Destaque, pelos argumentos dispostos a Lures, diminua a pena em 1/3, no patamar mínimo, o que corresponde a uma diminuição de 4 anos e 4 meses de reclusão, ficando a reprimenda em 8 anos e 8 meses de reclusão. Pelo exposto, torno definitiva a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, linha A, e parágrafo 3º, todos do Código Penal brasileiro. Considerando a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, combinado com o artigo 42 do Código Penal, deve ser computado, para o fim de progressão de regime, o tempo que a acusada ficou presa preventivamente neste processo, o que corresponde a 10 meses e 26 dias. Pelo exposto, após o período detraído, torna definitiva a pena de 7 anos e 9 meses e 4 dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
em virtude da pena restante a ser cumprida pela hora condenada, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal brasileiro. Fixo como reparação do dano à família da vítima, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, o valor de R$ 7.000. Acusado Charles McDonald Lopes Castelo Branco. Analisando as circunstâncias judiciais inscritas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do acusado é acentuada por atender a ordem da acusada Marcelaine Santos Chuma para ceifar a vida da vítima Denise Almeida da Silva. O acusado é primário, já que não possui condenação anterior à prática desse delito, caso em que ostenta bons antecedentes. A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Assim como não consta dos autos elementos para sua aferição, nada há a valorar. A personalidade do réu não pode ser aferida durante a sessão em plenário, não tendo, portanto, que se valorar. Os motivos do crime restam devidamente comprovados, tanto na instrução criminal, como também no julgamento em plenário. As circunstâncias comprovadas nos autos apontam que a execução do crime ocorrera mediante influência direta do acusado Charles McDonald, que arregimentou os demais acusados para atender à vontade da acusada Marcelaine em ceifar a vida da vítima Denise Almeida, surpreendido no estacionamento da academia durante a manhã do dia 12 de novembro de 2014, pelo outro acusado, Rafael, que, por sua vez, deferiu 3 tiros contra ela. O agente arquitetou e fez acontecer a vontade da acusada Marcelaine Santos Chuma. As consequências do ilícito foram graves, por ter a vítima ficado com um projeto de arma de fogo alojado no osso hospital, conforme laudo de exame de corpo de delito que foi em 94, com possibilidade de movimentação, conforme dito pelo perito legista na ocasião de sua oitiva em plenário. Assim, considerando a necessidade do dolo, as consequências do ilícito, o modo como o crime foi praticado e as circunstâncias da infração, mas levando-se em consideração a primariedade do réu, fixo a pena base em 14 anos de reclusão, que considera como suficiente para a reprovação do crime, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Considerando que há concurso de agentes e que o acusado Charles McDonald promoveu a execução do crime, arregimentando os demais acusados para cumprir o intento criminoso, o que faz concorrer a circunstância agravante prevista nos termos do artigo 62, inciso 1 do Código Penal, razão pela qual agrava a pena em 8 meses de reclusão. Porém, gravita em favor do réu a atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Porém, essa atenuante não pode ser valorada em sua totalidade, pois o réu não confessou integralmente a prática do delito, limitando-se a afirmar que apenas quis lesionar ou dar um susto na vítima, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, pelo que atenuou a pena em apenas 6 meses, ficando a reprimenda em 14 anos e 2 meses de reclusão. Não incidem cláusula de pena. Deve incidir, porém, a causa geral de diminuição relativa à tentativa, incida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aplico também ao seguinte caso o princípio da quantidade física da tentativa, que delimita que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a diminuição. Ao contrário, quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito, maior será a diminuição. Está comprovado, no caderno processual, que o acusado Rafael atirou para matar a vítima, efetuando os disparos em direção à sua nuca, não vindo a vítima a falecer, em virtude de ser abaixado, ficando com o projétil alojado em sua região hospital. Destarte, pelos argumentos dispostos acima, diminua a pena no patamar mínimo de 1/3, o que corresponde a uma diminuição de 4 anos e 8 meses, ficando a reprimenda em 9 anos e 8 meses de reclusão. Pelo exposto, torna definitiva a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, linha A, e parágrafo 3º, todos do Código Penal brasileiro. Considerando a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, combinado com o artigo 42 do Código Penal, deve ser computado para o fim de progressão de regime
o tempo que o acusado ficou preso preventivamente neste processo, o que corresponde a 1 ano, 5 meses e 25 dias. Pelo exposto, após o período detraído, torna definitiva a pena de 8 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em virtude da pena restante a ser cumprida pelo ora condenado, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal Brasileiro. Fixo como reparação do dano à família da vítima, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, o valor de R$ 5.000. Eu peço que as pessoas que estão no plenário façam silêncio. Acusada Karen Arevalo Marques. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais inscritas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade da acusada é normal à espécie. A acusada é primária, não possui condenação anterior à prática desse delito, ostentando, portanto, bom antecedente. A conduta social não consta dos autos nenhuma informação a respeito da ré, portanto, nada a valorar. A personalidade da acusada não pode ser aferida durante a instrução criminal e também em plenário. Também não há o que se valorar. Os motivos do crime restarão devidamente comprovados durante a instrução criminal e também no julgamento em plenário no dia de hoje. As circunstâncias comprovadas nos autos apontam que a acusada Karen Arevalo Marques indicou o terceiro que forneceu a arma de fogo, cuja contribuição da acusada culminou na ação do acusado Rafael Leal contra a vítima Denise Almeida no estacionamento da academia, durante a manhã do dia 12 de novembro de 2014. As consequências do ilícito foram graves, por ter a vítima ficada com um projétil de arma de fogo alojado no seu osso occipital, conforme laudo de exame de corpo de delito de folha 94, com possibilidade de movimentação, conforme afirmado pelo perito legista por ocasião de sua oitiva em plenário. Assim, considerando a intensidade do dolo, as consequências do ilícito, o modo como o crime foi praticado e as circunstâncias da infração, mas levando-se em consideração a primariedade da ré, fixo a pena base no patamar mínimo de 12 anos de reclusão, que considero como suficiente para a reprovação do crime, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Não existem agravantes a serem analisadas. Porém, gravita em favor da ré a atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Porém, essa atenuante de conformidade com os outros acusados não pode ser valorada em sua totalidade, pois a ré não confessou integralmente a prática do delito, limitando-se a afirmar que apenas forneceu a arma para lesionar a vítima, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, pelo que atenuou a pena em apenas 6 meses, ficando a reprimenda em 11 anos e 6 meses de reclusão. Não incidem causas de aumento de pena. Gravita, porém, a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, incida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aplico ao seguinte caso, novamente, o princípio conhecido na doutrina brasileira como o princípio da quantidade física da tentativa, que delimita que quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a diminuição. Ao contrário, quanto mais o agente se afastar da consumação do crime, maior será a diminuição. Está comprovado nos autos que o acusado Rafael atirou com ânimo irrocante em direção à cabeça da vítima, não vindo a mesma a falecer em virtude de ter se abaixado, ficando, porém, com um projétil alojado em sua região hospital. Destarte, pelos argumentos dispostos a Lures, diminuiu a pena em 1/3, patamar mínimo, o que corresponde a uma diminuição de 3 anos e 10 meses, ficando a reprimenda em 7 anos e 8 meses de reclusão. Pelo exposto, torna definitiva a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, linha B, e parágrafo 3º, todos do Código Penal. Considerando a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 42 do Código Penal, deve ser computado, para o fim de progressão de regime, o tempo que a acusada ficou presa preventivamente neste processo,
o que corresponde a 1 ano, 2 meses e 12 dias. Pelo exposto, após o período detraído, torna definitiva a pena de 6 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em virtude da pena restante a ser cumprida pela hora condenada, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, linha B do Código Penal. Fixo como reparação do dano à vítima, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, o valor de R$ 3.000. Acusado Rafael Leal dos Santos. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, inscritas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do acusado é acentuada por ter o mesmo cumprido ordem para ceifar a vida da vítima, Denise Almeida da Silva. O acusado é primário, já que não possui condenação anterior à prática desse delito, ostentando também bons antecedentes. A conduta social do acusado não consta nos autos elementos para sua aferição, não tendo, portanto, o que se analisar. A personalidade do acusado não pode ser aferida durante a instrução em plenário, não tendo, portanto, o que se valorar. Os motivos do crime restaram devidamente comprovados durante a instrução criminal e também no julgamento em plenário. As circunstâncias comprovadas nos autos apontam que o acusado Rafael aguardou a saída da vítima da academia na manhã do dia 12 de novembro de 2014 e, a surpreendendo no estacionamento, aproximou-se dela e disparou 3 tiros com o intuito de ceifar da vida, o que denota a frieza e premeditação do agente, o que impõe maior valoração negativa diante do contexto em que é praticado o delito. As consequências do ilícito foram graves, por ter a vítima ficado com um projeto de arma de fogo alojado no osso occipital, conforme consta do laudo de exame de corpo de delito, juntado aos autos, as folhas 94, com possibilidade de movimentação, conforme dito pelo perito legista, por ocasião de sua oitiva no plenário do júri. Desse diapasão, considerando a intensidade do dolo, as consequências do ilícito, o modo como o crime foi praticado e as circunstâncias da infração, mas levando-se também em consideração a primariedade do acusado, fixo a pena base em 15 anos de reclusão, que considera como suficiente para a reprovação do crime, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Não existem agravantes em desfavor do réu. Porém, gravita em favor do acusado a atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Porém, tal atenuante não pode ser valorada em sua totalidade, pois o réu não confessou integralmente a prática do delito, limitando-se a afirmar que apenas quis lesionar a vítima ou dar um susto, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, pelo que atenuou a pena em apenas 6 meses, ficando a reprimenda em 14 anos e 6 meses de reclusão. Não incidem causa de aumento de pena. Deve incidir, porém, a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, incida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aplica ao seguinte caso, novamente, o princípio conhecido na doutrina brasileira como o princípio da quantidade física da tentativa, que delimita que quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a diminuição. Ao contrário, quanto mais o agente se afastar da consumação do delito, maior será a diminuição. Está devidamente comprovado nos autos que Rafael atirou para matar a vítima, efetuando os disparos em direção à sua cabeça, não vindo a vítima a falecer, em virtude de ter se abaixado, ficando com o projétil alojado em sua região hospital. Destarte, pelos argumentos dispostos acima, diminua a pena no patamar mínimo de 1/3, o que corresponde a uma diminuição de 4 anos e 10 meses, ficando a reprimenda em 9 anos e 8 meses de reclusão. Pelo exposto, torna definitiva a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, da linha A e parágrafo 3º, todos do Código Penal Brasileiro. Considerando a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, combinado com o artigo 42 do Código Penal, deve ser computado, para o fim de progressão de regime,
o tempo que o acusado ficou preso preventivamente neste processo, o que corresponde a 1 ano, 5 meses e 25 dias. Pelo exposto, após o período detraído, torna definitiva a pena de 8 anos e 2 meses e 5 dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em virtude da pena restante a ser cumprida pelo ora condenado, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal Brasileiro. Fiz como reparação do dano à vítima, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, o valor de R$ 3.000. Transitada e julgada a presente decisão, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. Faça os acusados encontrarem-se presos durante a ação criminal, assim deve permanecer até o julgamento de eventual apelação, por estarem ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva. Após o trânsito julgado da presente decisão, expressa as competentes guias de recolhimento a várias execuções penais, arquivando-se seguidos os presentes autos. Ressalte-se que a retromencionada vara deverá providenciar a coleta do material genético dos acusados, conforme preceitua a Lei 12.654 de 2012, em seu artigo 9º, a linha a ser encaminhado e incluído no Banco de Perfil Genético Nacional, do qual o Estado do Amazonas se encontra inscrito. Do presente publicado em plenário e dela todo ficam desde já intimados. Sala das Sessões do Terceiro Tribunal do Júri, aos 2 dias de mês de junho de 2016, Mauro Moraes Antoni, juiz de direito titular do Terceiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Podem sentar.